O Congresso Nacional vive esse ano um momento especial, com a discussão de um tema que certamente dará o que falar e o que fazer. Refiro-me ao nióbio. Muitas perguntas merecem ser respondidas. Será verdade que o Brasil está perdendo centenas de bilhões de dólares por ano com o descaminho, contrabando na exportação de nióbio? Esse recurso mineral está sendo desviado em detrimento do interesse nacional. Considerando que o Brasil é o único fornecedor mundial de nióbio, é importante saber quem determina os preços de comercialização de todos os produtos que contenham o mineral nióbio. Os norte-americanos dependem tecnologicamente do nióbio para aplicações de táticas e estratégias de alta tecnologia, papel no qual a CBMM é a principal fornecedora. Quantas são e onde estão as usinas que beneficiam o nióbio brasileiro? Acham-se sob o controle de quais empresas? Nacionais ou estrangeiras? O nióbio que a Wikileaks revelou como estratégia para os Estados Unidos, qual a relevância dessa informação? É verdade que se o nióbio fosse melhor explorado, poderia tornar o Brasil a nação mais rica do planeta. Como podemos valorizar ainda mais esse produto? É verdade que a maior reserva de nióbio do planeta, o Morro dos Lagos, encontra-se em São Gabriel da Cachoeira, Amazônia, e está avaliado em $1 trilhão. O nióbio é nosso. De verdade, o nióbio é nosso, é do povo brasileiro. Para responder essas e tantas outras perguntas, é que criamos aqui nessa casa a Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Nióbio e às Pedras Preciosas e Semipreciosas, aqui a chamada Frente do Nióbio. A Frente do Nióbio teve assinaturas de 218 deputados e senadores e será presidida por esse parlamentar. O vice-presidente será o deputado federal José Silva, ou Zé Silva, e a secretária será a deputada federal Flávia Moraes, de Goiás. Esta frente parlamentar, criada pela primeira vez neste Congresso Nacional, terá como objetivos específicos fornecer um diagnóstico nacional das pedras preciosas e do nióbio, que nos permita ter pedras preciosas e do nióbio, que nos permita ter uma visão estratégica do setor, identificar as oportunidades e incrementar a pesquisa, o incentivo à produção, o consumo e a exportação. Contribuir para a disseminação de informações atualizadas e confiáveis sobre o setor. Sugerir linhas de atuação, como a criação de políticas, programas e incentivos tributários, realizar o levantamento das empresas, entidades e instituições ligadas ao mineral, entre outras demandas. Um dos primeiros e mais conhecidos representantes da questão do nióbio foi o deputado federal e ex-candidato à presidência da República, Enéas Carneiro. Falecido em 2007, Enéas afirmava que só a riqueza do mineral em si seria capaz de ampliar e muito a fortuna patrimonial do nosso Brasil. Ele referia-se ao nióbio, mas infelizmente ninguém ligou. Ele referia-se a esse mineral muito importante para o Brasil. Quando assumi aqui de deputado federal, foi também com o propósito de discutir esse tema. Por essa razão, apresentei o projeto de lei 4978 de 2013, que dispõe sobre a extração, exploração, comércio e exportação do nióbio. Queríamos, e ainda queremos, chamar a atenção para a importância desse minério para o Brasil.
De acordo com essa proposta, no período de 90 dias, contados após a publicação da lei, um regulamento implementará a instituição de uma política de desenvolvimento da atividade de extração e exploração do nióbio em território nacional, estabelecendo as diretrizes que serão implementadas no setor, as formas de fixação de preços no mercado internacional, de fiscalização e controle, as sanções a serem aplicadas, bem como normas complementares. Vamos dar mais importância a esse mineral valiosíssimo, senhor presidente e senhoras e senhores deputados. O Brasil detém hoje 98% das reservas de nióbio do mundo. Só existe um pouquinho na Sibéria e no Canadá. O nióbio, nome advindo da deusa grega Niobe, filha de Tântalo, é utilizado para dar liga na fabricação de aços especiais. É um dos metais mais resistentes que existe, tanto na corrosão quanto à temperaturas externas. É um mineral que está sendo usado para tudo no mundo. Nenhum país vive sem ele. Todos os países desenvolvidos são tão dependentes do nióbio como são dependentes do petróleo. Hoje em dia, esse elemento mineral é utilizado na fabricação de turbinas de avião, automóveis, gasodutos, tomógrafos, utilizados para ressonância magnética, além de lentes ópticas, instrumentos cirúrgicos, lâmpadas de alta intensidade, bens eletrônicos, instrumentos cirúrgicos, piercings nas indústrias aeroespaciais, turbinas de aviões, indústrias bélica e nuclear. Quase que a totalidade do nióbio comercializado no mundo provém das reservas de Araxá por meios da Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração, empresa privada, fundada em 1955, dedicada à extração, processamento, fabricação e comercialização de produtos à base de nióbio. As jazidas brasileiras estão presentes em 3 municípios, 61% em Araxá, Minas Gerais, 21% em Catalão, Goiás e outros 12% em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Estima-se que as reservas brasileiras possuem mais de 842 milhões de toneladas distribuídas nas jazidas locais. Um relatório feito pelo Plano Nacional de Mineração de 2030 dá conta que atualmente o país explora 55% de substâncias minerais e que corresponde a 4% de toda a produção mundial e é líder global na produção do nióbio. Devido a esse fato, existem várias teorias sobre a negociação desse metal com outros países. Há quem diga que o preço cobrado pela exportação do nióbio no Brasil é ínfimo e que as reservas nacionais estão sendo dilapidadas e que por não regulamentar a venda e controlar o preço de venda, o país estaria perdendo bilhões de reais, bilhões de dólares. Já em 2010, o site Wikileaks, conhecido por divulgar documentos, vídeos e fotos sigilosos de órgãos mundiais importantes, vazou um documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que colocava as minas de nióbio no Brasil na lista de locais cujos recursos e infraestrutura são essenciais e estratégicos para os Estados Unidos. Posteriormente, outro fato que mexeu com o tema nióbio no Brasil, a venda de uma parte da Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração, considerada a maior produtora de nióbio do mundo, para companhias asiáticas. Já em 2011, algumas empresas de origem chinesa, japonesa e sul-coreana fecharam a compra de 30% do portfólio financeiro da Companhia Brasileira de Mineração. Por 4 bilhões de dólares, a CBMM foi fundada em 1965, com o banqueiro Walter Moreira Salles, se associou à Companhia de Mineração Molycorp. Posteriormente, Salles comprou o restante das ações da empresa, localizada em Araxá, Minas Gerais. O Brasil utiliza 100 gramas de nióbio para cada tonelada de aço. E a grande oportunidade para ampliar negócios com a China é, apesar de ser a maior compradora
de nióbio do mundo, ainda possui baixo índice de uso desse minério na fabricação de aço, de 25 gramas por tonelada. A empresa CBMM, que detém reservas com durabilidade estimada em 200 anos, cresceu 60% nas vendas de nióbio até 2015. O volume desse deve subir para 100 mil toneladas. As estimativas baseiam-se no fato de ainda haver baixa adesão ao produto no mundo. Demanda do nióbio é maior em países mais desenvolvidos tecnologicamente, onde são usados 80 gramas a 100 gramas desse minério para cada tonelada de aço. O ferro nióbio pode, por exemplo, ajudar a produzir carros mais leves, que consomem menos combustível. Um carro médio tem entre 800 a 1.000 quilos de aço. Se forem retirados 100 a 150 quilos do automóvel, ele economizará 1 litro de gasolina para cada 200 quilômetros rodados. Em obras grandes de infraestrutura, é possível usar um aço mais resistente e construir a mesma estrutura 60% mais leve. Os 98% de nióbio do mundo todo, que pertence ao Brasil, estão concentrados nas mãos de apenas 2 empresas, a CBMM, que segue sendo controlada pelo Grupo Moreira Salles, e a Mineração Catalão de Goiás, empresa controlada pelo britânico Anglo American. Dos 100% de nióbio no mundo todo, 80% pertencem à CBMM, seguida pela canadense Langgold, 10%, e a Anglo American, 8%, que possui produção de nióbio no Brasil. A CBMM diz estar presente em todos os países que são produtores de aço, em especial China, Japão, Estados Unidos, Coreia, Índia, Alemanha, Rússia e Inglaterra. Na passagem de 2001 para 2012, a empresa afirma ter aumentado em 18% seu lucro líquido, praticamente mais de 1 bilhão. Já em 2013 chegou a quase 4 bilhões de dólares. 95% desse faturamento provieram do mercado internacional, que mesmo assim não gosta de ter que depender de um único fornecedor de determinada matéria-prima. No caso, esse único fornecedor é o Brasil. Estimativas dão conta de que a produção de nióbio no Brasil deve subir. A taxa média de crescimento da produção anual tem sido de 10%. Em 2012, a produção chegou em 61 mil toneladas. Já em 2015, a quantidade de produção de nióbio no Brasil deverá chegar próximo a 120 mil toneladas. A verdade é que o monopólio brasileiro da produção desperta a cobiça e a preocupação de outros países. O nióbio é nosso, é um patrimônio do Brasil, é um patrimônio dos brasileiros. Vamos protegê-lo. Caberia aí uma intervenção do governo, em tamanha riqueza que é do Brasil, que é da nossa gente. Por isso, gostaria que o meu pronunciamento fosse divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Casa.